Como conversar com um amigo sobre sua dependência de cocaína? O uso de drogas nunca é um assunto fácil de se abordar, seja com um familiar ou com um amigo. Esta é a pergunta de uma de nossas inscritas do canal. E como ela, você também pode deixar sua dúvida ou mesmo a sua sugestão de assuntos que você gostaria de ver aqui no canal. E se você ainda não é inscrita, se inscreva e ative o sininho de notificações para você ser avisado sempre que for postado um vídeo novo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Muitas vezes a família sabe do uso de droga de seu familiar e finge que não sabe. E isso acontece por vários motivos e cada família tem o seu motivo. Por experiência, posso citar alguns desses motivos. Medo de lidar com a realidade, ou por não saber como lidar com essa realidade, porque tem a esperança que seja algo passageiro, ou porque tem receio que a situação fique pior do que o que está, porque não sabe qual vai ser a reação dele. E por isso vai deixando a situação se prolongar. Acontece casos que a pessoa fica no uso de droga por 16 ou mais anos, nunca fez um tratamento. E o uso foi cada vez mais aumentando e a família adoecendo. A família nunca encontrou uma maneira de lidar com essa situação. No início, dá até para fingir que não está acontecendo nada, mas com o passar do tempo, os prejuízos ficam muito visíveis e não tem como fingir que está tudo bem. Na grande maioria das vezes, a família esconde até de outros familiares, também por diversas questões, principalmente por medo de julgamento e por vergonha. A dependência química, nós sabemos que é uma doença que envolve muito preconceito. A nossa querida inscrita faz 3 questionamentos. Como abordar um amigo dependente de cocaína, como dizer que sabe do uso dele e se ela deve dizer à família dele sobre o seu uso. Não dá para eu fazer uma avaliação correta porque eu não tenho dados suficientes para isso. Primeiro, porque eu não sei até que ponto existe realmente uma amizade de ambos os lados. Às vezes eu sou amiga de alguém, mas a pessoa não é tão minha amiga. A intensidade da amizade, ela é mais de um lado do que de outro. Também não sei o grau de intimidade e liberdade que existe nessa amizade. Outro ponto é que não é porque ele usa cocaína que ele é dependente. Nem toda pessoa que usa cocaína é dependente, embora todo usuário possa vir a se tornar um dependente. Assim como não pode se tornar um dependente. Então vamos colocar assim: se você tem liberdade o suficiente para entrar na vida dele, numa hora que você achar oportuna, você pode ser sincera e conversar abertamente sobre o uso dele, ou sobre o que você sabe do uso dele. Mas não vá dizendo que você sabe que ele é dependente, porque você realmente não sabe se ele é. A não ser que você seja da área da saúde e tenha conhecimento suficiente para realizar esse diagnóstico. Se não, diga-lhe apenas que sabe que ele está fazendo uso da substância. E tente fazê-lo perceber o quanto isso pode prejudicar a sua vida em todos os aspectos. E aqui você poderá lembrá-lo que ninguém está isento de ficar realmente dependente, mesmo que hoje o seu uso seja apenas recreativo. A grande maioria alega isso, que faz uso apenas recreativo, ou para dar uma relaxada. É como aquela pessoa que diz que não é alcoolista, que bebe controlado e que para quando quiser. O problema é que quase nunca quer parar. Tenha também muito cuidado com as palavras, para ele não sentir que você o está julgando. Ninguém gosta de ser julgado, mesmo quando está agindo errado. Agora, em relação a contar para a família, temos aqui 2 pontos. Se ele for menor de idade, pode falar para ele mesmo contar para a família. E você deixa claro que se ele não contar, você vai contar. O menor ainda está sobre a responsabilidade dos pais em tudo o que ele fizer. Outro ponto importante é o quanto de intimidade você tem com essa família e se ela quer que você se envolva
em um assunto que só diz respeito à família. De repente a família sabe e finge que não sabe. E está fingindo na esperança que depois de um tempo ele pare. Talvez pense que é só coisa de jovem. Ou a família pode estar escondendo esse segredo e você chega e diz que sabe o segredo que eles estão tendo a maior dificuldade em esconder, invadindo o espaço deles, invadindo a intimidade da família. Você percebe como não é simplesmente devo ou não devo contar? Agora, se ele é um adulto, você pode conversar com ele sobre a possibilidade e a necessidade dele falar para a família dele, para que ele tenha a ajuda necessária para buscar um tratamento ou um acompanhamento psicológico, se essa for a vontade dele, que particularmente acho difícil, mas não é impossível. Pode até oferecer ajuda para conversar com a família dele sobre o assunto, mas quanto ao fato de contar para a família dele sem autorização dele, eu vejo como uma invasão de privacidade. Ele é adulto e, portanto, responsável pelas suas atitudes e as consequências das suas atitudes. Pelo menos é o esperado, não é? O fato de se ter amizade com alguém não nos dá o direito de invadir a sua privacidade, suas questões pessoais, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, a não ser quando somos autorizados para isso. Você pode até invadir a privacidade de alguém quando este alguém está correndo risco de vida ou pondo a própria vida ou de alguém em perigo. Mas contar assuntos particulares que só diz respeito a ele, isso é tirar o direito do próprio indivíduo de ter a sua liberdade de escolha. Ele que deve escolher se deve ou se tem necessidade de contar para a família dele sobre o seu uso de drogas. É difícil, mas eu já vi casos em que o dependente mesmo conta para a família que está no uso e pede ajuda para sair da situação de uso. Por outro lado, a família também tem o direito de lidar com a situação da maneira que ela está ou não preparada para lidar. Pode ser que naquele momento, a maneira que ela consegue lidar com essa situação é fingindo que não está acontecendo nada. Você também deve se preparar se ele se afastar de você caso você conte sobre o seu uso de drogas, ou mesmo apenas pelo fato de você falar que sabe sobre o seu uso de cocaína. Geralmente a pessoa que é dependente vai se afastando do ciclo de amigos que não fazem uso de substância, apenas porque estes não têm mais as mesmas coisas em comum e porque os assuntos e objetivos são diferentes. É muito comum mudarem o ciclo de amizades. Isso acontece sem que ele conte para ninguém que está no uso de drogas. Simplesmente se afastam. Então esteja preparada para ele se afastar de você apenas pelo fato de você saber do seu uso de cocaína. É importante você lembrar que o que eu estou colocando aqui são apenas suposições de comportamento, que podem acontecer totalmente o inverso. A dependência química é sempre uma surpresa quando se lida com ela. Já tive casos em que o dependente pediu ajuda para a irmã, para a namorada, então não dá para precisar o que pode acontecer. Mas seja como for, não se surpreenda com nenhuma situação que possa vir a acontecer. Pode ser até que ele lhe agradeça por você conversar com ele sobre o assunto. Às vezes a pessoa não vê a hora de dividir o problema que está passando com alguém. Aqui nós podemos dizer como o dito popular, é uma faca de dois gumes. Eu espero ter esclarecido um pouco melhor esta situação complexa, embora, como eu já falei, não tenho dados suficientes de toda a história. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Curta, isso ajuda muito o meu trabalho. E se você achar que pode ser útil a alguém, compartilhe e deixe o seu comentário. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.